Fala galera, meu nome é Juan Magalhães, pastor da comunidade Cristã Zelo, e estamos começando mais uma série do nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida cristã, conversão e igreja no nosso dia a dia. Nós estamos recebendo um grande amigo aqui, André Souza, e eu queria que ele se apresentasse e assumisse aqui a palavra a partir de agora. Tudo bem, pessoal? Eu sou André Souza, eu sou membro aqui na comunidade Cristã Zelo e a gente vai trocar essa ideia hoje sobre igreja, sobre meu processo de conversão e vamos lá. Maravilha. Meu amigo André, que prazer te receber aqui. Nós somos amigos de verdade, isso é muito bom. Sim. Pensando em vida cristã, como Cristo chega na sua vida, na sua casa, qual o contexto de vida que Jesus entra e transforma você, a sua realidade, né? Qual a sua memória a respeito desse momento, no dia mais importante da sua vida? Então, eu venho de uma família nordestina, a parte do meu pai, né? Família muito católica, Padre Cícero, né? Aquela coisa do nordestino. E minha mãe, criada por um tio pastor assembleano. Só que minha mãe, até esse momento, ela não era cristã, não professava o Nosso Senhor. E eu cresci nessa realidade. Como quase a maioria do brasileiro, fiz catecismo, né? Primeira comunhão ali na igreja católica. Uma vida nominal, né? Uma vida nominal. E quando eu tenho 18 anos, vou fazer 35 agora, cresci no Tuiuti, uma periferia aqui do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Meus pais separados ali desde os meus 15 anos, mais ou menos. Eu começo a ter um contato com o tráfico de drogas e drogas pesadas, né? Até que em 2005 eu tenho um princípio de overdose por ingerir 5 comprimidos de êxtase. Bênção, né? Começamos bem. E aí, nesse processo ali, 2005, o Brasil estava próximo do PAN, 2007, lembra? Sim. O hospital de referência pra gente era o Souza Aguiar, mas ele ia virar o hospital de referência do PAN. Não estava atendendo muita gente. Minha mãe me leva até esse lugar e ao voltar pro hospital eu tenho uma experiência. Eu não vou dizer que eu faleci, mas eu acho que eu bati na porta ali. Tava muito mal. Experiência de quase morte. Quase morte. E eu lembro que o meu avô, o pastor assembleano, juventino, que é o tio da minha mãe, ele todo o carnaval ia pra casa dele, porque ele morava em Saquarema, lá onde ele tinha plantado essa igreja. E ele falava pra mim e pros meus primos uma coisa: Deus é soberano. E até mesmo uma folha que cai da árvore faz parte do fluxo de vida que ele desenvolveu. E nesse momento, eu lembro do meu avô, eu falo assim, eu lembro que do meu jeito eu falo com Deus. Deus do meu avô. Falei assim: Não. Se o Senhor existe, me tira disso e eu vou te buscar, eu preciso te encontrar, eu não posso morrer com 18 anos de idade. E isso foi em maio de 2006. Eu fico de maio até agosto, eu faço aniversário dia 4 de agosto, fiquei bem, cheguei no hospital, tomei uma injeção de diazepam na veia, desmaio, volto. O médico fala pra mim, tinha uma substância sintética muito grande no teu sangue, no exame de sangue, enfim. E de maio a agosto eu fico naquela coisa ali de, cara, não posso virar crente, não quero virar crente, eu tento negociar com o que eu prometi. Uma confusão na mente, né? Mas eu continuei a minha vida eu ia pro baile, pisava no baile, passava mal, tirava o pé, eu ficava bem. E aí o espírito já tava me convencendo, cara, a tua vida é minha. Tu não tem mais essa vida. Beleza, vamos dar uma pausa aí. Até essa experiência, você não tinha vínculo com a igreja. Não. Você tinha a memória das coisas que o Meu seu avô falava. Pregava pra gente nas férias. Era a única oportunidade que ele tinha. Entendi. De semear. Mas o contexto da vida comum no dia a dia era a vida solta. Que ele te levou a se envolver com o tráfico.
e tudo mais. Ok. Aí, após essa experiência de quase morte, você estava sendo levado por essa consciência nesse espaço de tempo aí, vamos dizer assim, né, de uma batalha, né? Era. O Espírito Santo, né, que a Bíblia vai falar da graça irresistível, você sendo convencido por um lugar de reconhecer os seus pecados, que você não pertencia mais àquela vida que você vivia. Como é essa guerra no seu interior, cara? Então, eu lembro que... Vou falar aqui que pode servir para o que você está vivendo agora. Eu lembro que eu tinha 3 relacionamentos nesse momento. Eu terminei com as 3 garotas. Eu fui perdendo o prazer pela vida, assim. Fui entrando quase que numa tristeza, assim, natural. Falei, cara, liga pra um, termina, paro de ir pra baile, paro de beber, paro de me drogar e começo a ficar em casa. É engraçado que nessa época, meu pai, muito abalado com a separação da minha mãe, que era recente, ele me chama e fala assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você virou homossexual? O que tá acontecendo? Que foi uma mudança muito radical, assim, foi muito instantânea pra mim, a minha experiência. Sim. E esses 4 meses ali, de maio a agosto, eu fiz aniversário numa sexta-feira, dia 4 de agosto. E no dia 6, um domingo, eu vou na primeira Assembleia de Deus que tem perto da minha casa, no centro ali do Tuiuti, que é onde foi meus primeiros passos na fé. Por quê? Porque meu avô era um pastor assembleano. Então eu penso... Era só uma referência. É a minha referência. O Deus do meu avô está dentro da Assembleia. Eu não cogitei outros lugares. E geralmente o pentecostalismo é o que está dentro da periferia. Sim. Né? E aí eu entro ali, eu não lembro de nada que o pastor pregou, porque eu tinha uma ansiedade de, ao final, chegar no... Você foi levado... Eu fui para tomar uma decisão. Para uma experiência pública de conversão, né? Eu falei assim, eu preciso confessar o Deus do meu avô. Como que eu faço? E aí o pastor, não, mas... Não parecia que era uma coisa normal para ele esse tipo de coisa, assim. Aí eu, cara, eu preciso. E como é que é? Aí ele foi cuidando, me direcionando, até que eu batizei, comecei a fazer parte dos sacramentos da igreja. Mas para mim, o fechar da minha conversão, porque eu chego na igreja, 3 meses de congregando, eu arrumo um relacionamento. Isso eu tinha 19 anos. Eu arrumo um relacionamento com uma menina de 17. E aí você vê eu sem discipulado, com uma vida pregressa muito zoada, muito ruim. A menina também meia voadinha, né? E aí a gente cai em fornicação. Para quem não sabe o que é fornicação, é a experiência do sexo antes do matrimônio. Né? Nós, como cristãos, não cremos que é possível ter um tipo de vida onde a experiência sexual ela antecede o matrimônio, né? Deus ele criou o sexo para o relacionamento matrimonial, né? E isso agrada ao Senhor. Então essa experiência ela antecipa, né, passos na vida, e isso acontece contigo, comigo, e o que acontece contigo na comunidade local? Até então fica velado. Mas um dia tem uma mini vigília que vem um irmão que chama Elias. Nunca mais eu encontrei esse irmão. O Senhor usou ele é de Quissamã, é um pastor. E ele vai pregar nessa mini vigília. E eu, saindo de uma fornicação na minha casa, eu vou pra mini vigília. Eu chego lá, aquele irmão do Dom aguçado, né? Ele vira e fala assim, eu pisei na comunidade, você, vem aqui. Maravilhoso. Aí deu ruim. Vai expor eu aqui na frente de todo mundo. Cara, mas ele foi muito cuidadoso comigo. Foi muito cuidadoso. Assim, me emociona lembrar, porque ele largou um microfone, me abraçou, ele era bem grande, assim, eu mais magro na época, né? Me abraçou igual um pai e falou assim, há 4 meses atrás, quase morrendo no ônibus, você fez uma promessa que é viver pro Deus do seu avô e você não tá cumprindo isso. Uau. Mano, assim, eu caio no chão chorando muito. Eu passei o resto da vigília no chão chorando. E aí eu levanto, a comunidade era uma Assembleia de Deus raiz, né? Assembleia de Deus de São Cristóvão,
pastor Túlio Barros, Sim. a segunda Assembleia de Deus do país, mas ela vivia um momento do flerte ali com retiro, encontro, e eu já saí dali me inscrevendo pro encontro. Era uma época que no Brasil esses movimentos carismáticos, né, que vêm, né, tanto da América Latina, Argentina, Colômbia, estavam sendo introduzidos, Sim. né, como ferramentas no país. Qual a importância que você dá para num discipulado, qual o nível de interferência você acha saudável? Porque você tocou num ponto aí muito importante. Eu sei que deve haver um limite, né? A igreja precisa ensinar os princípios e valores que são norteados pela Bíblia. Essa é a pauta doutrinária das Escrituras, mas também estamos tratando de uma nova vida. E você falou, era um bebê. E o convertido não tem essa consciência. Tem. Porque ele é um bebê burro velho, né? Se ele se converte aos 30 anos, ele é um bebê de 30 anos. Com hábitos ele de 30 anos. Porque os hábitos estão ali. E aí não é tão simples ele virar uma chave e viver uma nova vida que é proposta pelo Espírito. Cara, quais são os limites que você identifica? Você acha que vale a pena e é necessário um discipulado que haja interferência nessa área de Total. haver conselho, cara, não namora agora. Total. Se dedica ao Senhor. Total. Quando eu chego com 19 anos, assim, vou tocar nesse ponto da área sexual. Eu experimento um abuso aos 7 anos de idade de uma prima mais velha, né? E isso já danifica toda a minha concepção de sexualidade com 7 anos de idade. E isso é tão grave que eu tenho um problema seríssimo. E eu sempre uso isso de exemplo no dia da noite de núpcia. Uhum. Por quê? Porque a sexualidade, para mim, ela era o âmbito da promiscuidade. Pecaminoso. Sim. Na hora que eu chego num lugar santo, com a bênção de Deus, eu não sei o que fazer. A Sara tá aqui e eu falo assim, o que eu faço? Porque existe uma construção pecaminosa na minha cabeça. Mudou a estrutura. Mudou a estrutura e eu não sei andar nessa estrutura. E aí, respondendo você, por que eu tô tocando nesse ponto? Não dá para uma pessoa que faz parte de uma comunidade, uma pessoa que congrega naquele lugar, ter essa ideia de, não, isso aqui é a vida particular da pessoa. Porque não é. Não é. A partir do momento que eu e você fomos inseridos no corpo de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, a família de Deus, a sua vida, ela está conectada a mim. Paulo vai dizer que se um corpo sofre, um membro, todo o corpo vai sofrer. Então, assim, eu acho que existe uma ausência de zelo ou ignorância, talvez, mas eu não recebo esse cuidado. Uma pessoa que vai chegar e vai ver assim, qual era uma entrevista mesmo, como era a sua vida? Olha, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso. Tá, como você tá lidando com isso a partir de agora? E, de repente, a pessoa me cobrar uma prestação de conta, talvez até diária. Por quê? Porque eu era um bebê, cara. Um bebê de 19 anos, mas com hábitos muito ruins desde os 7. Um histórico. Um histórico muito ruim. E aí você vai, é como se pega você e joga no oceano e se vira aí, querido. Vai... Mas é muito importante a figura de uma comunidade onde as pessoas se discipulam, onde a aliança e o discipulado ela é uma identidade daquele lugar, porque isso nos preserva, isso nos leva para um lugar onde você consegue confessar uns aos outros. Você não estando nesse lugar, comete o deslize da fornicação e aí chega na tal vigília, né? Com o irmão Elias. O irmão Elias abre minha vida. E aí eu quero falar dessa experiência, porque o meio pentecostal, principalmente nas
periferias, ele é marcado pelos dons do Espírito, né? Os dons do Espírito são muito usados, né, para edificar áreas, né, específicas da igreja. E como você bem pontuou, esse irmão ele foi zeloso, ele não expôs tua vida. Ele me amou muito, cara. Ele te amou e ele te trouxe para um lugar que eu acho que o ponto que eu queria tratar é esse. Deus, ele permite que esse irmão acesse a experiência que você viveu. Ele tem acesso ao que você orou. Há 4 meses atrás, você quase morrendo, orou se entregando ao Deus do seu avô. Cara, como você ouve essa mensagem chegando a você naquele dia? Então, quando ele me fala isso, a primeira coisa que me veio é assim, Deus existe. Tipo, isso não é um combo de comportamentos e moralidade que eu vou assumir a partir de agora. Existe uma pessoa, um ser, que ele é real, que eu possa interagir com ele. Ali estava acontecendo a prova cabal, né? Tipo, por mais que eu não tenha Deus ainda... do meu avô tá é real, aqui falando comigo. Né? E aí eu penso também, eu lembro que eu penso uma coisa mais ou menos assim, por que usou o irmão? Talvez porque eu ainda não tenho maturidade de discernir a forma que ele vai falar comigo, né? Porque todas as vezes que a gente vê, vamos supor, a utilização do dom, na escritura mesmo, milagres e etc., geralmente ele está associado a um ambiente de multidão e incredulidade, geralmente. Então eu estava dentro desse tipo de pessoa ali naquele momento. Logo, o irmão acessa o dom para me servir. Eu já saio daquela vigília indo para o retiro, que é o que eu falei que eu ia, o encontro com Deus, e isso fomenta muito. Tinha um negócio chamado Peniel, que é aquela agonia de você sozinho, geralmente num campo, assim, o meu foi num campo, e, mano, e aí Deus? Tipo assim, Deus tem que te encontrar. E eu tenho, de novo, mas no meu interior, uma experiência de convencimento de pecado muito forte. Eu volto desse lugar terminando com a menina. Falei, ó, não dá mais. Deus é real. Me encontrei com o Senhor. Me encontrei com o Senhor. Tipo, ó, muda a tua vida também. Peniel senão vai dar ruim. Peniel funcionou. Vai dar ruim pra gente, cara. Muda a tua vida também. E aí fica aquela luta. Eu tenho a graça, assim, inclusive aquele pastor que eu te mostrei, que é meu vizinho, né? O Juan foi na minha casa esses dias e, coincidentemente, quem mora em cima do meu apartamento foi esse pastor que eu vou falar agora, o Anacleto. Legal. Eu volto desse lugar e eu falo assim, pastor, eu confesso, que até então não tinha confessado a ninguém. Sim. Eu falei, eu preciso de Deus. E ele também foi muito... Assim, Deus foi muito cuidadoso comigo, assim, as pessoas que ele colocou na minha vida. Esse pastor me dá 3 opções. Ele fala, eu te dou 3 conselhos e eu só te abençoo em um. O primeiro, continua o relacionamento, achando que você vai ter força de vencer contra o impulso. E toda vez que você estiver sozinho com a menina, vai dar um problema. O segundo, vive a vida... Dá problema sozinho. O segundo é, vive a vida, achando que tá tudo bem, e eu também não te aprovo. E o terceiro, termina. Por quê? Porque você não vai conseguir viver santidade e pureza ao Senhor em algo desse jeito. Você não tinha... Ele chega na minha vida, assim, é uma mudança de pastor local. E aí eu tinha muito pouco contato com ele nesse trâmite aí. Ele chega, tinha uns 2 meses. E aí ele falou assim, você não deveria nem estar namorando. Ele é o primeiro que aperta um parafuso. É um pastor que tem um cuidado a mais, uma visão a mais sobre essa coisa do discipulado, o cuidado que o novo convertido precisa ter nesses primeiros tempos de vida. E aí ele começa né? Ó, você não tem que namorar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E aí, como um bom assembleano, você tem que vir no circo de oração, você tem que estar na EBD, você tem que estar... Ele começa a me botar em atividades que era onde eu deveria. Construir onde eu deveria estar. Assim. E aí, isso em 2006, 2007,
2008 eu começo a ter uma experiência que, assim, eu entendia que tinha algo a mais e nesses 2 anos já não estava mais dando para eu ficar ali, na Assembleia. E aí, nesse momento, eu vou para Belo Horizonte, que é onde estava rolando ainda um resquício final dos anos 2000 ali de Cirilo, Sim. Lagoinha, movimento etc. da extrema adoração. Extrema né? adoração. Adoração extravagante. Adoração extravagante. 2008 eu vou pro Clamor, né? Eu tenho 1.000 jovens, assim, mais ou menos. E o Judson de Oliveira, um irmão muito querido, né? Até hoje. E esse irmão, no meio de 1.000 jovens, ele aponta, você. E aí você, vem cá. Ele me chama. E aí ele me dá a segunda experiência de palavra profética, né? Que é quando ele fala, você vai viver um tempo que você vai trabalhar com plantação de igreja. Ele começa a me dar um direcionamento ministerial. Sim, se atenta a isso. Se atenta que o Senhor vai te levar para um lugar onde você vai trabalhar com o corpo de Cristo. E eu caio no chão também, mas diferente do outro que eu caio chorando, nessa situação do Judson eu caio com, sei lá, talvez uma consciência que a minha vida ia ser isso a partir de agora. Isso em 2008. E aí eu volto, me desligo da Assembleia de Deus, né? E começo a galgar lugares em busca da clareza do que é o ministério, vamos dizer assim. Deus, ele começa a te puxar para uma vida que no futuro você estaria totalmente envolvido. Mesmo sem a consciência disso, né? Porque quando essa fase chega, é uma porta, né, na jornada se abrindo que a gente entra e começa a descobrir as coisas. Mas qual o impacto disso no seu coração? Porque tu fala sobre a consciência, né? Qual é a consciência que vem para você olhando para o seu histórico, né? A linha do tempo, desde o primeiro dia que você teve uma experiência de quase morte, né? Se entrega ao Deus do seu avô, conhece o Deus do seu avô, começa a ter uma experiência de vida cristã numa Assembleia de Deus, num morro, e ter aqueles primeiros passos, oração, um círculo de oração, culto disso, culto daquilo, uma construção de vida comum que todo mundo tem que estar. E essa experiência em Belo Horizonte, ela abre essa porta e ela te coloca em qual cenário? Essa pergunta tem a ver com uma conexão que a gente vai fazer, tipo assim, para chegarmos no André de hoje. Né? O André que está fazendo o que hoje? Mas vamos vir dessa porta que se abre. Vamos lá. Então, eu diria que em 2006, com o Elias, pastor Elias de Quissamã, o contato com Deus ele foi voltado para mim. Eu penso em abandonar uma vida de promiscuidade e buscar uma vida de pureza e santidade. Aquela ideia assim, eu preciso ser santo. A primeira fase da vida cristã. Primeira fase da vida cristã. Aquilo ali foi pro André. Essa experiência de 2008, no Clamor, ela me leva a uma concepção de que a santidade não é só mais o pecado que eu tô lutando contra, mas eu preciso ser exclusivo ao meu Deus. Ela me gera uma ideia de que eu sou um vocacionado. Eu sou um sacerdote. Eu sou uma pessoa que vai desenvolver toda a sua atividade existencial, toda a sua vida, estudo, profissão, voltado para isso. Então, essa experiência com a profecia que o Judson me dá em 2008, Deus utiliza o irmão para me abençoar nisso, ela me leva para esse campo de, cara, eu não tenho outro plano. Eu vou ser um pastor. Legal, porque a gente está entrando em vocação, mas todo homem ele é vocacionado para estar diante de Deus e viver para Cristo. E pouco importa se ele vai ser um pastor em tempo integral, um missionário em tempo integral, e se ele vai desenvolver profissões, né? Porque você toca num ponto aí que tem a ver com o texto que eu amo de Efésios, e eu queria aproveitar e ler,
né? Efésios 2, Paulo está falando aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É a narrativa da sua vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aí vem, cara, a maravilha da riqueza de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso define o ponto de partida da vida cristã. Nós perdemos o direito de legislar a nossa vida. Essa consciência, ela chega para você, tipo assim, eu tenho um dono agora. Eu não posso viver mais para mim, né? Inclusive, eu acho que é pertinente, né, que a gente fale um pouquinho sobre isso, por causa do tipo de geração que a gente está inserido hoje. É uma geração muito conectada, que tem muitas referências equivocadas, onde acham que viver uma vida em Cristo é construir algo paralelo à igreja, a uma comunidade local. O quão foi determinante e importante para você essa consciência. Eu perdi minha vida, não posso fazer mais nada a não ser seguir o meu Cristo. Então, isso choca primeiro muito minha cosmovisão até aquele momento. Por quê? Porque meus pais se separam, eu tenho 14 anos. E aí minha mãe vai viver a vida dela e meu pai vai se recuperar dessa tristeza. Um casamento de 20 anos. E aí dos 14 anos em diante eu viro um sozinho. Logo, em uma periferia, você tem que se virar, mano. Você tem que ter tua vida, senão o mundo vai te engolir. E aí quando eu chego nesse momento, pra mim é difícil. Por mais que existisse todo aquele processo de convencimento que era algo sobre-humano, existia uma transcendência que estava acontecendo ali comigo, mas a troca de vida, ela vira um esforço. Que é onde Paulo, por exemplo, vai dizer o que roubava não roube mais. Despie-vos, pois... Ou seja, existe uma parte, né, no Ordo Saludo, na Ordem da Salvação, existe aquela parte que Deus já tinha feito ali, e agora eu entro numa parte do sinergismo. Eu preciso começar a corresponder a isso. O convencimento, ele vem... Existe uma responsabilidade. Mas existe a minha responsabilidade. E aí é onde eu começo. Eu lembro que nessa época eu jejuo muito. Porque eu morria de medo de... Assim, eu preciso corresponder a isso. Era uma coisa meio exagerada, mas para mim foi muito importante, porque me descontaminou de muita coisa. Eu cheguei num ponto, Juan, que nem me masturbar eu me masturbava, porque eu tinha medo, o assembleano, né? Tipo, a raiz arminiana ali muito forte. E vale lembrar, tipo assim... A idade que você tá vivendo, muito novo ainda. 19 anos de idade, impulso sexual, a vida promíscua, e eu chego num ponto de ter medo de, cara, não posso me masturbar. Se eu tô me masturbando e Jesus volta, eu vou pro inferno. Entendeu? Então, assim, desesperador. Aquilo foi muito agoniante. Foi muito agoniante o processo de conversão. É onde a gente pode pensar que a minha experiência vai... Não adianta, a sua experiência, a sua cosmovisão, ela vai te fazer ter um olhar de comparação. E aonde eu olho essa geração hoje, a gente estava conversando um pouco ali, a gente vê
muita adesão ao cristianismo, mas parece que tem pouca conversão. Aquela coisa perturbadora que mexe com você e você diz assim, ai de mim, tipo, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Me ajuda, Senhor. E eu chego nesse momento assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu fico inquieto para corresponder a esse Deus, eu preciso mudar minha vida, do jeito que eu tô inapto. E é isso que acontece comigo. Foi muito, muito ruim, vamos dizer assim, foi muito perturbador essa, não, mas é maravilhoso essa experiência. Porque é esse tipo de consciência, eu tô mal. É esse tipo de consciência que nos leva a entender o tamanho do nosso Deus, diante de quem nós estamos, porque essa é uma relação que vai gerar temor no nosso coração. A gente só se prostra diante da grandeza de Deus quando conhece que Deus é grande. Eu acho que a nossa geração, ela é desprovida de temor por causa disso. O tanto que se conhece sobre Deus hoje é apenas o tanto do que ele pode fazer, e não de quem ele é. E Deus, ele tem, biblicamente, uma maneira de se revelar. Ele fala quem ele é primeiro. Então, eu sou o Deus que tirei você do Egito. Não farás ídolos diante de mim. A nossa geração, eu acredito que ela precisa enxergar em Deus um caminho sem volta, porque senão elas vão se relacionar com o que Deus pode fazer, e Deus é bondoso, poderoso, pode fazer muitas coisas, mais do que todos os outros deuses, mas isso é capaz de não garantir que as pessoas fiquem num lugar onde deva ficar por causa apenas de um relacionamento de consumo. E o que acontece na vida cristã e deve acontecer é esse ponto aí. Uma consciência arrebatadora. Eu tenho um dono e minha vida perdeu sentido para mim. Por isso que a desconstrução e a remoção das coisas que faziam sentido antes, elas passam a não ter mais sentido nenhum. Tipo, eu chego quase numa depressão, assim, porque aquela sensação de vazio, aquelas coisas que eu fazia antes, elas não suprem mais. E dá uma consciência assim, tem um buraco aqui dentro. Um dos versículos, eu tenho 2 versículos que eu gosto muito, assim, né? Meu principal versículo da Bíblia é 1 Coríntios 9:19. Vai dizer que Paulo fala que ele é um homem livre, mas ele escolhe, ele decide se tornar escravo de Cristo para alcançar o maior número de pessoas. Esse para mim é um versículo da minha vida, é o 01 para mim da Bíblia. E o segundo, que ele foi muito importante para mim nesse tempo, foi Hebreus 12:4, que ele vai dizer que na luta contra o pecado você ainda não derramou sangue. E a impressão que gera hoje é que o falso evangelho pregado no cristianismo pós-moderno não leva a gente, os nossos irmãos, a esse lugar de lutar, de militar contra o pecado, né? Não leva a gente a esse processo de arrependimento. Logo, vamos abrir uma porta. A gente, de repente, pensa assim, será que temos levado pessoas à conversão genuína? Né? Porque a conversão ela vai prioritariamente, na minha experiência, e eu vejo isso como uma experiência do cristianismo, levar a pessoa a 3 mudanças. A relação dela com o pecado, porque ele deixa de ser um estilo de vida e ele passa a ser um deslize, um acidente. Porque aquela pessoa, ela tem a semente de Deus permanece nela, né? 1 João vai dizer isso. Então ela tem essa luta contra o pecado. É aquela luta de o bem que eu quero fazer eu não faço, né? O texto de Efésios 2 que a gente leu, Paulo fala que nós éramos filhos da desobediência. Você começa a entrar nesse lugar. Então a conversão, ela precisa gerar isso, mudança da relação com o pecado. Isso não é mais normal, isso te deixa mal. Assim, eu tô ferindo a santidade do meu Deus. Ele me ama, ele me justificou, né? A graça dele é tudo para mim, mas por acaso viverei eu pecando para que a graça de Deus aumente sobre mim? Óbvio que não. Paulo vai falar isso. O segundo é a mudança da minha relação com Deus.
eu começo a ter consciência de que eu era um filho da ira, um inimigo de Deus, uma pessoa sem temor, sem devoção, sem consciência de aliança, e eu começo a entender que eu tô diante do Deus Altíssimo, que ele é santo, que ele é... E aí você se reduz, porque assim... Segundo ponto, eu queria parar aí. Porque isso é muito bom, porque ainda não existe um histórico no Ocidente onde as pessoas tenham plena consciência que a obra de Cristo ela está nos salvando da ira de Deus e não do inferno. Como é para você saber que você se entregou ao Deus do seu avô na experiência de quase morte? O Deus do seu avô se revela para você, ele se torna pessoal e você começa a construir uma vida com ele ali, as orações, conhecer a Deus, a leitura da Bíblia, e um belo dia você entende que você foi livre da ira de Deus e a culpa era sua, exclusivamente sua. Você iria, numa vida comum, continuar irando o Deus do seu avô que te encontrou ali. Como isso chega para você? Eu até hoje, e minha esposa me ajuda muito com isso, eu tenho a tendência de ser pesado. E ontem mesmo eu te falei aqui, né? Pedi perdão a ela, falei assim, por quê? Porque foi tão forte para mim essa experiência de eu tô nu diante desse Deus, e aí é como se você se visse diante de um holofote. E aí você começa a observar quem você é. E a sua incapacidade de... Gênesis 3. Assim, você começa Adão a ver e Eva assim... percebe que estavam nus, né? Mesmo Então, estando o nus. processo de conversão, a pregação do verdadeiro evangelho, ela leva para esse lugar. Ela leva a pessoa para um lugar de consciência de incapacidade de ir até Deus. E a conversão, ela é um processo de transcendência. Ela é um processo que o homem não tem como fazer isso por conta própria. É espiritual. E parece que hoje, o cristianismo de hoje é assim, olha, eu tenho um combo aqui, tá? Abraça esse combo, fica na minha igreja legal e tá de boa. Só que isso não muda a vida. Só que isso não transforma. E para mim, isso foi muito desesperador. Isso foi muito perturbador. Eu acho que parte do processo, né, de conversão nosso é tão maravilhoso de observar, por isso que eu gosto das histórias, que faz a gente criar essa linha do tempo, essa conexão, né, de entender que, cara, cada etapa há esforço nosso, há uma participação, mas não depende de nós. O Espírito Santo está conduzindo tudo, né? Nesse momento de consciência que você está sendo... está transicionando, começando a atingir maturidade. Como você começa a pensar a respeito da vida, da vocação, do futuro? Passa a internamente se posicionar para chegar nesse lugar que você ouviu na experiência BH, que você seria um homem envolvido com as coisas do Senhor, perdeu o direito da sua vida, iria se envolver com plantação de igreja, com discipular pessoas, né? Qual o momento que isso, né, intencionalmente essa consciência vem, mano, e te toma e você começa a entrar nisso? Então, eu estava falando que para mim tem três mudanças nesse processo de conversão, né? Até eu chegar nessa questão da vocação. Você muda a sua relação com o pecado, você muda a sua relação com Deus, e a última, você muda a sua relação com o mundo. E aí nesse último estágio, para começar a abraçar a vocação, me preparar da minha maneira naquele momento, tá, Juan? Assim, sem conhecimento nenhum, tateando. O pessoal falava, ó, tem fogo ali, eu ia pra lá, tem aqui, eu ia pra cá. Tanto que eu conheço a Sara, os pais pastores em Resende, eu morando no Rio, eu conheço a Sara em Belo Horizonte.
Não tem nada a ver. Assim, a gente sempre fala que a gente não estava procurando um relacionamento. A gente estava buscando a Deus. E aí, duas pessoas que buscam a Deus, Deus une elas e faz uma família. Vamos dizer por aí, né? Quem tá indo pro mesmo caminho se encontra. Se encontra. Né? E aí, assim... Isso é muito ruim, mas serve, né? Mas assim, eu começo nesse momento, a entender assim, cara, não dá mais para ser amigo do mundo. Porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. Vai dizer em João 15. Tipo, a amizade do mundo é inimizade de Deus. Se o mundo me tolera é porque eu faço parte dele. E aí esse tipo de coisa começa a me agoniar. Jesus falou isso em João, né? Nesse processo ali de você começar a virar um trabalhador da seara, eu queria tocar um ponto aqui, aí a gente fala um pouco assim, hoje para mim, na minha leitura, né? A igreja, quando ela vai desenvolver o ministério, a vocação, ela está em dois extremos. Por quê? Ou nós somos uma subcultura que não se relaciona com cultura nenhuma, que não dialoga com ninguém, e é varão pra lá, é varão pra cá, você vai comprar um pão de manhã, vaso, me dá 10 pães, e a pessoa fica assim, vaso de quê? De alabastro, né? Entendeu? Então assim, ou a gente tem essa subcultura que não se conecta com cultura nenhuma, ou a gente vai pro paganismo. Porque a busca por se aculturar ali, né? Por criar diálogo. Se moldar, né? Se moldar, a gente perde a mão. E aí Paulo tem uma referência aos romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Que tem a ver com se amoldar, né? E aí o evangelho, tá falando de cultura, né? O evangelho é contracultural. Porque ele tem uma cultura própria, porque tem um reino próprio, com um rei, com suas próprias leis. Sua lei, e a igreja hoje, principalmente as mais modernas, né, na busca pela contextualização, é a palavra que eu estava tentando encontrar, ela se paganiza. Entra no universalismo, entra na teologia do coach, e não prega, o que a gente vem falando, um evangelho que leva a pessoa para um lugar perturbador. Você tem que mudar a sua vida. Eu sou mal. Eu sou mal, eu sou pecaminoso. Consciência de pecado. E aí, vira uma adesão a um clube. Né? Vira uma adesão a um lugar maneiro. Então, assim, e aí eu começo a observar, falando da minha experiência, da minha realidade, que dentro da periferia, assim, poucos lugares ou quase nenhum que eu fui, eu vi de fato a pregação do evangelho. Geralmente é suprir assistencialismo há uma demanda de necessidade muito grande. E eu penso, Juan, que foi muito importante para mim ter esse tipo de conversão que eu tô contando aqui. Por quê? Assembleano, morador de periferia, era muito mais fácil eu ser tendencioso a ser um arminiano. Porque, cara, é difícil, assim, o seu calvinismo, ele é confrontado nessa ponta da lança. E se eu não tenho uma experiência de conversão como essa, pra mim ia ser um pouquinho de gesto, talvez, abraçar algumas coisas, entende? E aí eu começo a ter o contato com a subcultura ali do cristianismo dentro da periferia, com um olhar mais crítico. Não como um consumidor, mas como um trabalhador desse reino. E curioso, como você sabe que eu sou, eu começo a ler. Começo a ler. E aí, por exemplo, uma das primeiras não discussões, mas dificuldades que eu tive, um dia eu fui numa praia e a Assembleia de Deus era bem tradicional, não podia. E aí mas aqui diz que Jesus estava andando no mar da Galileia e comendo peixe frito. Tipo, da onde que você tá tirando isso? E aí, na época, ele... enfim. Então, assim, esse plano de fundo para mim da periferia, que é a minha escola, a minha raiz, ele me mostra que existe vou dizer assim, uma deficiência
no evangelho apresentado nesse lugar. Né? Existe uma... Ele não é completo. Ele geralmente está voltado a suprir demanda pessoal ou Deus ama todo mundo. Por vezes eu vi assim, o traficante, que geralmente é filho de um diácono ou um irmão do ciclo de oração, porque é comum isso na favela. Não sei se você sabe, mas é comum aqui no Rio de Janeiro isso. Inclusive tem facção evangélica. Tem. Né? Por exemplo, Rio de Janeiro é maravilhoso. Uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, é PJL, que é o lema Paz, Justiça e Liberdade, vem de paz, justiça e alegria no espírito. Né? Essa confusão que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tenho contato com isso, e ao invés de você ver o pastor pregando o evangelho para o traficante, se arrependa, senão a ira de Deus vai vir sobre você no dia do Senhor, o cara tem o hábito de no aniversário ir na igreja, o pastor, inclusive, Deus abençoa os negócios do teu servo. Só que o cara é um bandido. Né? E eu cresço com esse dilema. E aí me desligo da Assembleia de Deus e vou galgar outros lugares, assim, naquele momento, né? E sim, irmãos, eu não tô criticando a Assembleia de Deus, eu tô dizendo que essa é a realidade, assim, de dentro da periferia. O Rio de Janeiro, definitivamente, não é brincadeira, né? Não é coisa para amador, né? Eu tenho o hábito de falar, né? Óbvio, cada lugar, cada estado, cada país vai ter sua realidade, seus desafios, mas eu penso que todo coach, todo pastor de internet, né, se ficasse fazendo um estágio de 1 aninho numa favela no Rio de Janeiro, ele ia acalmar a alma pastor dele. Raiz, né? Pastor raiz, sem salário, andando de segunda a segunda, pegando BRT lotado, suando, lidando com demandas que na maioria das vezes não há resposta. Ele entender que o desafio de plantar a igreja e anunciar o evangelho nessas regiões, eles são bem mais complexos e maiores, né? Mas, óbvio, isso não pode fazer com que a gente desista desses lugares. Pelo contrário, né? A gente tem orado, proposto no nosso coração, não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor tem nos dado a graça de enxergar algo que pode ser feito nesses lugares. Então, é desejo nosso, porque nós viemos desse lugar, né? E somos uma comunidade que estamos na Baixada Fluminense, rodeada de favela, né? O evangelho, as igrejas precisam estar comprometidas com o despossuído, com o menos favorecido, né? É comum o histórico no nosso país das igrejas saírem das periferias e irem para o asfalto. Elas crescem, aumentam sua estrutura e abandonam esses lugares. E quando isso acontece, nós permitimos que um evangelho falso entre. E essas pessoas onde vivem com muita necessidade, muitas faltas, elas se tornam presas fáceis, né? É responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos discípulos de Cristo pregarem um evangelho genuíno nesses lugares, onde Cristo vai confrontar através da sua palavra, mas vai levar as pessoas à transformação. Eu queria que, para a gente fechar, né, que você falasse o que está motivando o seu coração hoje a respeito dessa obra de evangelização, né, de pregação do evangelho, dessa conexão com as periferias que você tem muito ainda. Qual o seu desejo? O que você tem pensado fazer? O que você está se envolvendo para que, né, essa linha do tempo que você viveu, né, desde lá do Tuiuti, se entregando na experiência de quase morte ao Deus do seu avô, né, você com a consciência que tem hoje, você faça um caminho de volta
para levar aquilo que você está sendo tocado hoje e está experimentando como um homem, um chefe de família, alguém que está vivendo já uma vida ministerial. Eu estava até anotando aqui, porque acho que um dos principais pontos que a minha experiência me mostrou com o Senhor dentro da periferia precisa da pregação do verdadeiro evangelho. E isso vai gerar nas pessoas senso de transcendência. Onde eu quero chegar? Aonde o Senhor ele vai dizer que o pobre sempre vai existir. E aí, de repente, é você dizer para aquele irmão que nessa vida talvez ele vai ser pobre para sempre. Porque a conversão não é garantia de que você vai ficar rico. E nem de que você vai ter uma vida legal e boa. Muito pelo contrário. Na história do cristianismo, o verdadeiro evangelho está mais associado à perseguição, privação, dificuldade. Paulo vai falar sobre isso. Naufrágio, prisões. E isso não está dentro do evangelho de hoje. E a gente precisa desenvolver igrejas saudáveis, comunidades locais saudáveis, onde a centralidade está no evangelho, na pessoa de Jesus, na pregação cristocêntrica, na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Não existe experiência nenhuma que substitua a palavra de Deus. Então, assim, e no contexto de periferia, aquela ideia do vidente, do curandeiro, da caixinha de promessa, leva na irmã fulana que ela sempre tem uma palavra, isso é muito comum. Né? Que virou a caixinha de pergunta do Instagram. Virou a caixinha de pergunta do Instagram, né? Onde as pessoas ficam aí dando patada nos outros, mas enfim, vamos fechar essa porta. Precisa da pregação do verdadeiro evangelho. E aí a minha experiência como um favelado, um periférico, eu caso, eu me mudo da periferia, eu vou morar em um bairro de classe média por 10 anos, e isso foi muito bom porque me ajudou a ter uma ótica de fora para dentro. E aí eu percebo que é hora de me reaproximar com essa região da Zona Norte, Baixada, que é onde estão as principais periferias do Rio de Janeiro, que é o processo que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque geralmente é o que você falou. A galera pega o membro, compra um ônibus, planta uma igreja na rua, compra o ônibus e vai buscar o periférico e traz para fora. Mas ele não tá a fim de se contextualizar. Ele não tá a fim de sentar na porta daquela pessoa e tomar o pão, comer o pão com delícia, manteiga ruim, né? E o cafezinho no copo de requeijão. Ele não quer isso. Ele traz a pessoa para fora. E muitas vezes a busca pela plantação de uma igreja vai te fazer abrir mão de um planejamento pessoal, de um sonho. E é isso que a experiência no clamor com a profecia começa a me dar. Eu não tenho sonho. Eu sempre falo isso, já te falei isso algumas vezes. Eu realmente não tenho sonho. A minha cabeça ela é muito condicionada e limitada às coisas do Senhor. Todo lugar que eu já viajei era um lugar que a Sara queria conhecer e virou meu sonho também. Eu não sou um sonhador. Primeiro porque o favelado ele tem cabeça de sobrevivente. Ele não tem cabeça de sonhador. Sara chega pra... Tipo assim, vamos expandir essa cabeça, florescer, jovem. Né? Florescer. Deixa eu colorir seu mundo. Esse terreno árido. Mas assim, precisa de uma plantação de igreja saudável dentro da Baixada Fluminense, das periferias. Sair daquele lugar do coronelismo, sair daquele lugar da figura protecionista do ungido. E aí, o que é uma coisa que a gente conversa muito? Um presbitério, uma diaconia, uma liderança local. Porque são essas pessoas que conhecem a realidade daquela comunidade. São essas pessoas que vão conseguir ter a ótica das dificuldades daquele lugar. E Deus tem seus vocacionados ali dentro. Né? Ali dentro. Eu sempre penso uma coisa, Juan. Se ele me tocou ali dentro, cara, ele pode tocar qualquer pessoa. Esse mérito não é meu, né?
Esse mérito não é do André. Eu estava vivendo a minha vida como qualquer adolescente jovem de periferia, usando droga, me prostituindo e vivendo a vida. Eu não buscava Deus, eu não queria Deus. Ele me atraiu. Então, assim, isso é uma coisa que a gente conversa muito nos bastidores, no dia a dia. Precisa de um zelo em formar uma liderança, um presbitério local. Ajudar aqueles irmãos com os desafios daquela cultura, daquele lugar, a plantar uma igreja de forma paciente, pregar o verdadeiro evangelho, desenvolver discipulado, desenvolver uma membresia, desenvolver aliança ali dentro, que é um grande desafio. Sim. Porque a ascensão e a influência do neopentecostalismo e dessa cultura de hoje, principalmente o pós-pandemia, onde a pessoa está agora em casa e ela pode achar que por isso ela tem aliança com a gente. E você não tem. Se você não congrega na Zelo, se você não está aqui, assim, cara, tem no Senhor e tal, mas assim, mas a gente não tem uma vida de discipulado, de comunhão. As pessoas acham que é suficiente ficar sentado na sua casa, se enchendo de... construção da vida virtual. Virtual. Né? A gente está nesse dilema essa semana aí, eu vou falar do metaverso. O cara tá no Rio de Janeiro, no metaverso, congrega com o André Valadão lá em Orlando. Vai viver no céu do Minecraft. Né? Por quê? Porque sacramento é presencial. A sacralidade da igreja não é virtual, é vida na vida. Se tu pegar um catecismo, Nova Cidade, os catecismos aí, ele vai pegar isso mais firme. Se não existe essa questão da sacralidade sem uma aliança, sem uma prestação de conta, sem uma vida na vida, sem um pastoreio, sem a consciência de hierarquia e autoridade que existe na igreja. Não tem essa ideia de igualitária, isso é militância. Né? Na igreja do Senhor existe assim, cara, tem o presbítero, tem o pastor, tem o diácono. E eu, como um membro hoje aqui na Zelo, eu respeito essa hierarquia. Entendeu? Então, assim, precisa existir esse zelo, esse cuidado. Porque senão a pessoa acha assim, no momento que o pastor toca na vida dela, eu vou embora daqui e vou para outro lugar. E isso é, concluindo assim o que você falou, isso é uma coisa que a gente tem buscado ser intencional, gradativamente, e desenvolvendo aliança com esses irmãos, uma rotina de prestação de conta, uma rotina de discipulado, até chegar a hora de ordenar uma liderança local, até chegar a hora de ver uma igreja nascendo e florescendo. E assim, que o Senhor nos livre de soberba, de achar que está tudo errado e só a gente tem a revelação, mas isso é aquilo que a gente está enxergando do lugar que a gente está. Né? Cara, não dá para continuar do jeito que tá. Não, infelizmente não. E graças a Deus por isso, né? Nós vamos seguir trabalhando, né, o nosso Senhor. Eu queria ler um texto para encerrar, né, que é o texto base, né, da nossa igreja, que é Tito 2,14. Né? Ele para mim reúne... Né, exemplifica bem, né, todo o nosso trabalho, né, o qual assim mesmo se deu por nós, né, Jesus, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não há mérito em nós, o mérito é de Cristo, a obra é de Cristo, mas a despeito de nós mesmos, ele conta com a gente. Né? A base do que o Senhor fez é amor. Né? E por isso ele nos incluiu nossas casas, nossas famílias, e esse é o motivo de estarmos nos doando todos os dias, né? E esse é o nosso papel, a nossa motivação. Obrigado por compartilhar a sua história, meu amigo. Obrigado. Muito bom te ouvir. Obrigado pela paciência aí de ouvir a gente também. Amém. Espero que você tenha sido muito edificado com esse testemunho, essa história, essa progressão, né, de uma vida que é tocada por Cristo num lugar abandonado por muitas pessoas, pelo Estado, mas Cristo está fazendo algo nas favelas,
Deus está olhando para esses lugares e vai continuar olhando. A igreja, ela é uma luz que vai continuar iluminando os lugares escuros na nossa nação. Esse é mais um episódio do nosso podcast da Comunidade Cristã Zelo e ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo, pessoal.